Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Invest. E hoje vamos finalizar a série de vídeos sobre os REITs, que nada mais são do que os fundos imobiliários americanos. Beleza, pessoal? Então, no vídeo anterior, a gente parou justamente aqui nessa parte, que é como realizar uma análise básica de um REIT, beleza? Então eu recomendo que, para você que não viu a parte anterior, assista, porque vai ser crucial para você entender essa próxima parte aqui. Lembrando, pessoal, como eu já falei em todos os outros vídeos, todo investimento que você pretende realizar no mercado de capitais, né, mercado acionário aí, se você quiser fazer uma análise simplificada daquilo que você pretende investir, você tem que analisar como se deram os lucros ao longo dos anos. Quanto mais maior essa janela de tempo que você analisa, e por quanto mais tempo esse lucro se manteve, cresceu e foi consistente ao longo dessa janela, 5, 10, 15, 20, 30 anos, melhor. Então, você que tem pouco tempo, e quer fazer uma análise básica, qualquer investimento que você vai fazer de mercado de capitais, o que você tem que olhar é como se deu o lucro daquela empresa ao longo dos 5, 10 últimos 20, 30 últimos 30 anos aí, e se ele foi crescente ao longo do tempo e consistente. Beleza? Esses outros pontos que eu falei no vídeo anterior, né, são para fazer uma análise simples, né, e um pouco mais aprofundada. Vocês vão ver que nesse vídeo aqui tem outros indicadores que podem ser utilizados para fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Beleza? De qualquer forma, como eu falei, recomendo que você assista o vídeo anterior para entender esse aqui na íntegra. Então, iniciando, como saber se vale a pena investir nesse REIT que você tem o interesse? Então, primeiro de tudo, você aqui eu juntei uma série de 7 perguntas que você pode se utilizar, né, para analisar se vale a pena investir nesse REIT que você tem interesse. Lembrando, pessoal, mais importante de tudo é lucro consistente e crescente nos últimos 10, 20, 30 anos. Quanto maior a janela de tempo que você selecionar e a empresa tiver dado lucros, melhor, beleza? Fora isso, né, primeiro de tudo, o preço está justo. Você vai olhar o indicador preço sobre fluxo de caixa operacional. O que seria uma boa resposta? Você avaliando ali, comparando o REIT com ele mesmo, beleza? Esse preço sobre fluxo de caixa operacional está abaixo da média dos últimos 5 anos dele mesmo, beleza? Se ele está abaixo da média dos últimos 5 anos, pode indicar uma boa oportunidade. Ah, como assim pode, Matheus? Por quê? Porque o ideal é que você faça uma análise um pouco mais aprofundada. Você vá, pegue os relatórios ali que a empresa solta sobre os demonstrativos financeiros e busque entender o porquê que esse preço sobre fluxo de caixa operacional está abaixo da média dos últimos 5 anos. Às vezes tem motivo e o motivo é negativo, às vezes não tem motivo e é só uma histeria do mercado. E aí é nessa segunda opção que pode morar uma boa oportunidade de investimento. Beleza? Sinal de alerta, que seria uma má resposta, né? Há um prêmio grande sobre a própria média, sem nenhum fato novo que justifique. Ou seja, esse preço sobre fluxo de caixa operacional está muito acima da média dos últimos 5 anos. Você foi lá, pegou os demonstrativos financeiros da empresa e não tem nada que justifique ali esse preço está muito acima. Beleza? O contrário também é válido. Às vezes o preço está muito abaixo do que deveria estar, o preço sobre fluxo de caixa operacional. Você lê os demonstrativos e não tem nada que justifique isso. Beleza? Então, leva isso em consideração. Próximo ponto, dividendo se paga, né? Ou seja, o indicador dividendo dividido pelo fluxo de caixa operacional. Se tiver abaixo de 85%, deixa uma margem de segurança para um ano ruim, ou seja, se num ano o pagamento de dividendos foi igual a 85% do fluxo de caixa operacional, a empresa ainda deixou uma margem de 15% para, por exemplo, no próximo ano, caso ele seja um ano ruim para aquela empresa, para aquele REIT, ele ainda tem uma gordura para dividir na forma de dividendos ou fazer reinvestimentos e etc. Beleza? Acima de 100%, ou seja, se o REIT está distribuindo mais do que 100% do seu fluxo de caixa operacional na forma de dividendos, é sinal que ele está pegando dívida para distribuir como dividendo, beleza? Ou seja, está pagando dividendo com dívida ou com emissão de ação, ou seja, ele está vendendo ações a mercado que o controlador possui, por exemplo, né? Ou emitindo novas cotas
pegando esse dinheiro dos acionistas que compram, de nós investidores que compramos no mercado, e está utilizando esse dinheiro para pagar o dividendo para a gente. Ou seja, é como se nós mesmos estivéssemos pagando para nós mesmos, porque nós compramos as cotas, né, do REIT, da empresa, porque ela vendeu a mercado, ela pega esse dinheiro que nós demos para ela e ela usa para pagar dividendo para nós mesmos. Então você entende que é uma coisa que não tem muito sentido? A dívida cabe, ou seja, o indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA. Até 6 vezes costuma ser confortável para um REIT que compra imóvel. Lembrando, isso é uma média estimada, depende do segmento. Como eu falei no vídeo anterior, o Realty Income, que foi utilizado como exemplo e vai ser usado como exemplo aqui, ele segue uma outra regra porque ele faz muitas movimentações, beleza? Acima de 6 vezes sem explicação, lembra? O Realty Income tem explicação. Se você for nos demonstrativos financeiros, ele explica por que esse indicador está sempre, costuma estar sempre acima dos 6 vezes, beleza? Acima de 6 vezes sem explicação é um sinal de alerta. O que você tem que fazer? Confere diferentes sites, porque os agregadores costumam errar, mostrei isso, costumam divergir muito, beleza? Por uma questão de contabilidade, ok? Então, o ideal é que você use o estoque análise, como eu falei no vídeo anterior, que é o mais aproximado, e olhe as demonstrações da empresa, beleza? Operação estacada, ou seja, o indicador EV sobre EBITDA, né? Que o EV nada mais é do que o Enterprise Value, ou seja, o valor da empresa, o que ela vale, o que toda sua operação vale, dividido pelo EBITDA. O EBITDA é o fluxo de caixa operacional bruto que a empresa gera, ou seja, o fluxo de caixa operacional sem nenhum desconto. Beleza? Ou seja, o que é que ele mede? Em quantos anos gerando caixa bruto essa empresa, esse REIT, levaria para comprar toda a sua operação, tudo que ela possui. Beleza? Resposta boa, ele está em linha com os pares do mesmo setor, né? Ou ali, às vezes, apresenta uma oportunidade, caso você olhe os demonstrativos financeiros, ele está abaixo ali dessa média do setor, sem nenhuma justificativa. Ou seja, é um indicador para ser utilizado comparando REITs, empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, beleza? Sinal de alerta, você usar para comparar com REIT ou empresa de outro setor, não se deve, porque galpão não se separa com data center, porque são coisas completamente diferentes, que têm uma geração de caixa completamente diferente, várias coisas que interferem ali na receita, por exemplo, completamente diferente, e que exigem um operacional ativos, né, que essa empresa, que esse REIT possui, completamente diferentes, beleza? Dividendo cresce, né, que é o indicador dividend yield, e você tem que pegar uma janela de pelo menos 5 anos para fazer essa comparação. Ou seja, o yield tem que estar razoável em relação ao preço da ação, e o ideal é que essa ação esteja subindo ano a ano e o yield também esteja subindo ano a ano. É claro, isso não vai ser uma linha reta, tá, pessoal? Tem momentos bons e ruins na economia e isso impacta. Mas, idealmente falando, seria que o preço da cota ali do REIT, da ação, do que quer que seja, estivesse subindo ao longo do tempo, e o preço, né, o valor do dividendo pago, percentualmente, também estivesse subindo ao longo do tempo. Beleza? Sinal de alerta, como eu mostrei no vídeo anterior. Yield alto com dividendo parado há 5 anos é um sinal de alerta. Quer entender o porquê? Sugiro que assista o vídeo anterior. Emissão tem critério, ou seja, é o indicador variação de ações, ou seja, o REIT, a empresa ali, está emitindo ações a mercados com algum critério, né? Resposta boa, o caixa cresce mais rápido do que o número de ações emitidas. Como assim, Matheus? Ou seja, a empresa está gerando uma quantidade de caixa numa velocidade mais rápida que ela emite ações. Isso indica que esse caixa que ela está gerando não é oriundo da venda de ações da empresa, do REIT, a mercado. Porque, querendo ou não, quando ela vende cotas a mercado, esse dinheiro vai para o caixa dela. Beleza? Se esse caixa cresce numa proporção maior e mais rápido do que essa venda, significa que ela está gerando caixa de fato, beleza? Não é artificial. Sinal de alerta, emitir ação só para sustentar o dividendo, foi o exemplo que eu dei anteriormente, que é o REIT, a empresa vender ações a mercado, pegar o valor que ela consegue a partir disso para pagar dividendo, não é o ideal, né? Ou seja, o sócio paga para si mesmo, é como se eu estivesse comprando a ação da empresa para ela pegar e me pagar dividendo com dinheiro que eu mesmo dei para ela, beleza? Por último, o que o P sobre VP diz, né? É o indicador sobre P sobre VP.
Use só contra a média histórica do próprio REIT, ou seja, ele tem que ser usado para comparar com o próprio REIT dentro de uma média histórica. Você vai pegar ali uma média de anos, 5, 10 anos, e comparar esse indicador como ele foi em cada um dos anos para ver se, no momento que você deseja fazer um investimento, ele está ali num momento que poderia ser uma oportunidade. Como que eu vou saber que pode ser uma oportunidade, Matheus? Idealmente, só olhando os relatórios da empresa, beleza? Mas, se você pega uma janela de, por exemplo, 10, 15 anos, 20, 30 anos, que aquele REIT costuma estar numa média e agora ele está abaixo, pode indicar que é um momento de oportunidade. Não quer dizer que é, beleza? Esse exemplo que eu dei é só para, por exemplo, tenho pouco tempo, não tenho como ler o relatório da empresa. Então, você pode pegar uma janela maior de tempo para ver como esse indicador se comportou e ver se esse é o momento que seria considerado de oportunidade, beleza? Usar, sinal de alerta, usar como número absoluto ou comparar o P sobre VP de dois REITs diferentes, ou seja, como nenhum indicador deve ser utilizado como um número absoluto único, né, para fazer uma análise do REIT, e não deve ser utilizado para comparar REITs diferentes, beleza? 3 pontos que os sites não mostram e você só consegue pegar no RI da empresa, do REIT, no caso. São 3 pontos que também vale a pena você estar conferindo. Primeiro, é o prazo dos contratos, que é o WALT. E aí eu vou pegar aqui para dar o exemplo. Ó. Vamos aqui no site de RI do Realty Income, beleza? Para você achar, eu já deixei aberto aqui. Basta você ir no Google e digitar, por exemplo, Realty Income RI, beleza? Ou Investors Relation ou Relation Investors, ok? Que vai aparecer essa página aqui para vocês. Vocês vão vir aqui, ó, Investors, se não me engano é isso aqui, ó. E aqui Investors vai ter Quarterly Annual Results, ok? E aqui vocês vindo em Quarterly Results, vocês vão ter algumas informações que são interessantes de olhar. Quais são as duas mais importantes? Todas são importantes, tá? Earning Release, beleza? E Investors Presentation. O Earning Release seria como se fosse o demonstrativo financeiro do REIT mesmo, beleza? E o Investors Presentation, que é basicamente uma forma que eles apresentam isso aqui para os investidores, com também o que é chamado guidance, né? O que, é que eles pretendem fazer. Ou seja, é uma informação importante, um pouco mais consolidada, um pouco mais clara, e às vezes você encontra no Investors Presentation informações de forma mais fácil, beleza? Então eu vou aqui no Earning Releases, eu já deixei aberto, e aí a gente vai procurar primeiro o WALT, tá? O WALT, pior que eu esqueci agora o que, que ele significa, mas, por exemplo, uma coisa que você vem aqui no PDF, ó, você aperta Ctrl F, que ele vai abrir a barra de pesquisa, tá? E aqui eu acho que a letra T é Term, quer ver, ó? Term, e pesquisa. E aí, vamos procurar aqui, ó. Term, ó. Term, não é isso aqui não. É isso aqui, ó. Weighted Average, o L é Lise. É que aqui no caso, eu já dei uma olhada antes, para não deixar dúvida para vocês. No caso do Realty Income, não tem essa palavra Lise aqui no meio antes do teu. Então, o WALT seria Weighted Average Lease Term, ok? Então, WALT significa isso. No caso do Realty Income, só vem como Weighted Average Term. O que é isso aqui? Basicamente, ele é uma... Opa! Ele é uma medida ali dos contratos, é o prazo dos contratos, ok? Ou seja, acima de 5 anos da previsibilidade de receita. Ou seja, o que esse indicador aqui vai mostrar? Ele vai mostrar o prazo dos contratos aqui dos clientes, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, nos Estados Unidos, né? Vai ter aqui, ó, uma média de 10 anos, Core Plus Fund US, enfim, 9,7 anos, Europa, 5,8 anos, e outros, seria outros 14,1 anos. Aí vem tendo outras informações aqui, então é aquilo que eu falei, né? Acima de 5 anos, você vê que tem vários aqui que são bem longos, ó, 10, 9, 5, 14, 8,3, 17. Você vê que ele tem contratos bastante longos. E o ideal é que seja sempre acima de 5 anos, beleza? Outra coisa que vocês podem estar buscando aqui, ó, é a ocupação, beleza? Ocupação é ideal que esteja acima de 90%, é o ideal, ou seja, dos imóveis que esse fundo imobiliário, que esse REIT tem, que ele possui, né? O ideal é que pelo menos 90% deles esteja ocupado de forma estável.
tá? Sem quedas durante o semestre. Então, eles trazem isso aqui e na apresentação também, beleza? Agora, eu só não lembro o que pesquisa aqui. Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que você quer ocupação, ó, isso mesmo. Ocupância, ó, tá vendo aqui, ó? Se digitar OCC, já acha. Ou seja, ocupação do guidance de 2026 de aproximadamente 98,5%. Beleza? Ou seja, de todos os imóveis que o Realty Income possui, cerca de 98,5% está alugado, está em uso, tem algum inquilino lá. Beleza? Ou seja, isso aqui é um ponto muito bom. E o que é ideal você fazer? Né? Esse aqui é o de 2026. Você poderia vir aqui, ó, quarto trimestre de 2025, abrir e olhar como que estava em 2025. Como que aí vem os outros trimestres aqui, como estava em 2024, como estava em 2023 e assim por diante, beleza? Justamente para fazer essa comparação aqui, ó, e aqui cada ano tem os trimestres, é porque até o presente momento da gravação desse vídeo só tem o primeiro trimestre de 2026, mas você vê aqui que 2025 ó, tem os 4 trimestres, beleza? E assim por diante. Então você pode fazer essa comparação, tá? E por último aqui, também concentração de inquilinos, ó. Nenhum inquilino acima de 10%. Por quê? Se a maioria dos imóveis alugados, né, ou estão em uso por um apenas inquilino, se esse inquilino sair ou tiver qualquer problema referente para ele, uma parte considerável da receita daquele REIT pode ser perdida. E a receita sendo perdida, ela vai impactar tanto na valorização das cotas que você possui, elas podem desvalorizar no caso, e você vai acabar recebendo menos dividendos. Então é bom você se atentar à quantidade de inquilinos que aquele REIT tem, beleza? Ou seja, como é que você olha aqui? No caso do REIT Income, aqui no Release, eu não achei. Eu achei no Investors Presentation. Então aqui, ó, no Investors, por exemplo, aqui foi bem fácil de achar. Vim descendo aqui, ó. Aqui, ó. Diversidade de portfólio alta entre os clientes, indústrias e geografias, beleza? E aqui mostra, por exemplo, o inquilino que tem maior quantidade de imóveis alugados ali, etc., do Realty Income é a Dollar General, cerca de 3,3%, beleza? Depois vem essa 7-Eleven aqui, ó, 3,2%, e assim por diante. Você vê que a maior posição é 3%, bem abaixo dos 10% que é o indicado, beleza? Então aqui é o top 20, beleza? Ou seja, aqui eu não contei quantos por cento dá, mas tem outros que são a parte bem menor. E aqui do lado você consegue ver, por exemplo, a diversificação da indústria, ó, top 10. Aí ele vai mostrando aqui, ó, a diversificação dos setores dos imóveis que o Realty Income tem sobre gestão. Você tem grocery, não sei exatamente o que é, deve ser loja, loja de conveniência, é o segundo, perdão. Home improvement, dollar stores, restaurantes e etc. Beleza? Então, basicamente, isso aqui são coisas que é importante olhar. O ideal é que não fique muito diversificado de forma geral. Tanto que você vê aqui, ó, por exemplo, um ponto que seria negativo entre aspas, mas vamos considerar que os Estados Unidos é um país, né, muito forte, uma economia muito forte, a economia mais forte do mundo, né? Geograficamente falando, a diversificação geográfica. 80% dos imóveis sob gestão do Realty Income são dos Estados Unidos. Então, assim, é difícil, por exemplo, os Estados Unidos sumir do mapa? É, mas não é impossível. Então, existe até certo ponto um risco geográfico, mas é muito difícil, beleza? E apesar disso, ele tem aqui uma diversificação até em outros países, né? Aqui no Reino Unido e na Europa continental, beleza? Então, pessoal, aqui são pontos que você pode observar antes de tomar sua decisão de investimento, beleza? Tendo isso claro, vou tentar acelerar um pouco aqui, né? Como os juros compostos agem nos REITs, tá? Mesma coisa que eu mostrei em outros vídeos. Aqui é mostrando como que você permanecer investindo em determinado ativo consegue te gerar ao longo do tempo um retorno muito satisfatório, beleza? Então, isso aqui é um exemplo de investimento. Assim, para a gente que é brasileiro, é um investimento exagerado, beleza? Mas é só a título de curiosidade, efeito didático. Né? Investindo $500 por mês. Poderia ser R$ 500 por mês, daria na mesma. É só você converter isso aqui para real, tá?
reinvestindo todos os dividendos que você recebe. Então, como eu mostrei, acho que no primeiro vídeo dessa série, a média é que os REITs, né, o FSTE, que é o índice ali que mede a valorização dos REITs ao longo do tempo, né, retornou 8,93% ao ano. Beleza? Que é exatamente o retorno que está aqui, ó, do FTSE na rate ao longo aí dos últimos 30 anos. Beleza? Então, se você estivesse investindo ao longo de 30 anos, considerando essa rentabilidade, em 10 anos você teria 94,5 mil dólares, você aportou 60 mil dólares e ganhou 34,5 mil dólares ali do efeito dos juros, beleza? 20 anos teria 317 mil dólares, sendo que você aportou 120 mil dólares, ou seja, aqui você já tem 2 vezes em juros o que você aportou ao longo do tempo. Em 30 anos você teria 840 mil dólares ou reais, você pode converter para reais, tá, pessoal? Onde você aportou 180 mil dólares e os juros criaram 660 mil, que equivale a 80% do total. Ou seja, você aportou uma vez e retornou 4 o que você investiu ao longo desses 30 anos. Beleza? 30 anos em dólar, onde o dinheiro cresceu mais. Então, aqui é um comparativo, tá? Entre índices dos Estados Unidos, beleza? Onde a pessoa, se você quiser um efeito didático, apenas mude ali o S cifrão para R cifrão, que é reais, tá? Que vai dar no mesmo no fim das contas. 10 mil dólares investidos em 1995 com juros e dividendos reinvestidos, tá? Quem teria deixado só por uma forma de corrigir a inflação, esses 10 mil dólares ao longo de 30 anos teriam virado 21.600 dólares. Até porque a inflação americana ela é bem controlada, e aí na média a gente tem 2,5% ao ano, beleza? Renda fixa americana que rendeu uma média de 4,4% ao ano nos últimos 30 anos. Quem investiu 10 mil dólares, depois de 30 anos teria 38.500 dólares, beleza? Quem tivesse investido ali numa cesta de REITs, né, de fundos imobiliários, teria um retorno de 9% ao ano, ou seja, quem colocou 10 mil dólares lá em 95 teria em 2025 cerca de 144.600 dólares. E, comparativamente, quem venceu ali, quem investiu, por exemplo, num ETF aí que aportava no S&P 500, né, que como eu falei no primeiro vídeo dessa série, é um índice ali das 500 maiores empresas americanas, rendeu uma média de 11% ao ano. Quem investiu 10 mil dólares em 95 teria em 2025 256 mil dólares. Beleza? E aqui, em reais, aí eu peguei um período de tempo menor, até porque o IFIX existe há menos tempo. É só para fazer uma comparação do IFIX, né? Seria um índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, com FTSE, que seria o índice de fundos imobiliários dos REITs lá nos Estados Unidos, para ficar mais consolidado. Beleza? Ou seja, aqui no exemplo, mesma coisa. 10 mil dólares investido ali em 2012. Beleza? Reinvestindo dividendos e juros ao longo do tempo. Quem tivesse corrigido apenas pela inflação aqui do Brasil teria tido um retorno de 5,7% ao ano, né? Aqui é 10 mil reais, no caso desse exemplo, tá? Teria então 22 mil reais hoje, investiu em 2012, pegando aqui em 2025, ok? Quem investiu no Ibovespa, quem investiu aí no BOVA11, que é o ETF ali que investe nos ativos que estão no índice Ibovespa, teria investido 10 mil reais em 2012, uma média de valorização de 7,7% ao ano, teria 28 mil reais aqui em 2025, beleza? IFIX, que é o índice de fundos imobiliários aqui do Brasil, investiu 10 mil reais em 2012, teria 32 mil reais em 2025, média de 8,8% de retorno ao ano. Quem investiu na renda fixa aqui no Brasil, 10 mil reais em 2012, teria 36 mil reais aqui em 2025, beleza? Uma média de 9,6% ao ano. E aqui a gente vê como que o investimento internacional bate em muitos investimentos aqui no Brasil. Lembrando, eu estou fazendo um comparativo de índices, tá? Tem empresas brasileiras que ganham sim de determinadas empresas americanas em retorno, tá? Mas assim, boa parte das empresas americanas costumam ganhar das empresas brasileiras em termos de retorno ao longo do tempo, beleza? Então tem isso claro. Não estou falando que você tem que investir tudo nos Estados Unidos. Tem momento que a bolsa americana performa mal
e a bolsa brasileira performa bem. Então você tem que ter diversificação, beleza? Vamos lá, o índice FTSE, quem investiu 10 mil reais em 2012 teria 81 mil reais em 2025, média de 16,1% ao ano. Ou seja, lembram que no gráfico anterior a média dos últimos 30 anos foi de 9%? Isso é uma média de 30 anos. Quando você pega um período, uma janela de tempo menor, a média foi de 16,1% ao ano. Isso aqui é muito. E aí, aqui, os dois exemplos que eu usei nos vídeos anteriores, que é o Yield Income, 17,4% ao ano, e o Stag Industrial, 23,6% ao ano, em média de retorno nos últimos 14 anos, né? 14, 15 anos. Pessoal, então isso aqui é muito. Ó. Quem investiu em 10 mil reais no Stag teria 194 mil reais hoje. Quem investiu no Yield Income teria 95 mil reais hoje. Beleza? Leitura honesta. Isso aqui é importante, né? O dólar subiu de 1,88 ali por em volta de 2012 para 5,50 no dia que eu fiz esse roteiro, né, no caso 5,49 nesses 14 anos, tá? O que sozinho é uma valorização de 8% ao ano, tá? Ou seja, essa valorização que vocês estão vendo aqui, ó, no Stag, no REIT e no FTSE, conta com isso aqui junto. Ou seja, metade do que o FTSE entregou em reais é oriundo da valorização do dólar anualmente, beleza? Ou seja, o FTSE valorizou 8% ao ano e o dólar também, que dá esses 16 aqui, tá? Então tem que fazer essa leitura honesta para você não achar que foi só o FTSE, porque existem anos que o dólar cai e a bolsa americana sobe. Isso é normal, beleza? E aqui, né, também deixei aqui, o Stag é um caso individual excepcional. Não assuma que os REITs entregam isso. Depende de casa a casa e depende de momento, beleza? E para finalizar, pessoal, como abrir uma conta para investir lá fora? Primeiro, você tem uma forma mais simples, né, que é aqui numa corretora brasileira investir através dos BDRs, né? BDR, como eu já falei no primeiro vídeo dessa série, nada mais é do que um título. Você compra um título que está investindo em papéis americanos, beleza? Ou seja, você compra o título que garante que você está investindo naqueles papéis, tá? Ou seja, você não tem aqueles papéis de fato, você não está de fato investindo lá fora. Você está pegando uma instituição financeira, por exemplo, aqui, que investe nesses papéis, e está comprando um título dela que diz que você tem aqueles papéis, tá? Então eu coloquei título de curiosidade, que uma das formas de investir lá fora é essa. Investindo através de BDR, beleza? Simples e sem câmbio, né? Você acaba não pagando ali o spread da troca do real pelo dólar, etc. É uma forma mais simples. Segunda forma é você ter uma conta global em uma corretora ou um banco, né? Que é a forma, para mim, até mais fácil, beleza? Do que a primeira, mais fácil e confiável do que a primeira e do que a terceira. Né? Você vai ter uma abertura 100% pelo app. Eu, por exemplo, uso o Banco Inter para isso, principalmente. Tá? Para mim é bem simples, eu tenho tudo que eu preciso lá, não é nenhuma recomendação, mas eu estou falando do que eu uso porque eu acho muito simples. Câmbio integrado, suporte em português, você já vai preencher o W8 Bank, que eu falei no vídeo anterior, tudo dentro da plataforma, é o caminho natural para a maioria, e aí você vai ter o spread e a corretagem. Eu gosto do Banco Inter porque ele não cobra corretagem, por exemplo, beleza? A Avenue, até onde eu me lembro, não sei se eles mudou isso, é a nome de cobrado, tá? E aí a outra forma que é investir diretamente lá fora, ou seja, você vai ter que dar um jeito de abrir uma conta lá fora. Por exemplo, pela Interactive Brokers, Charles Schwab International ou outros bancos e corretoras aí. Custo de câmbio vai ser normalmente menor, catálogo muito maior e ferramentas profissionais, tá? Em troca, abertura mais burocrática, plataforma em inglês e você cuida de tudo sozinho, tá? Então, eu recomendo a segunda opção, ok? Os três custos que decidem o jogo, isso aqui você tem que ter em mente. Ó. O spread do câmbio, numa conta de investimento, você vai pagar 0,38% do IOF, não tem o que fazer, na hora que você converte ali para dólar, vai pagar, tá? E numa conta global, conta corrente, esse IOF é de 1,1%. Então, para investimento, use sempre a conta de investimentos. Tenha noção disso, tá? E a corretagem, né? Tem corretoras que não cobram corretagem, eu recomendo que você use essa, beleza? Até porque você pagando isso, querendo ou não, diminui sua rentabilidade ao longo do tempo. E aqui, vamos investir na prática. Você vai definir o seu objetivo, tá? O que é renda mensal em dólar, proteção contra câmbio, crescimento. A resposta muda no tipo de setor de REIT que você vai investir.
Abra a conta e envie os documentos. Quando você abre a conta na corretora, ela vai te pedir os documentos, selfie, foto aí de identidade, por exemplo. Faça o câmbio, né? Você vai enviar o real ali para a corretora, muitos aceitam Pix ou para o banco, né? E vai fazer essa troca de real para dólar. Recomendo na conta de investimentos, porque o IOF é menor, beleza? Monta a lista de candidatos, você vai fazer a pesquisa, né? Dos REITs ou das estoques que você vai investir. Tá, um ponto que eu esqueci de falar. Eu coloquei aqui no final, eu ia mostrar isso no vídeo anterior, mas eu acabei esquecendo, ainda bem que eu deixei aqui, ó. Analise com FFO, AFFO e dívida. FFO e AFFO, eu vou fazer um vídeo futuramente destinado só a esses dois indicadores, que são indicadores mais complicados de se analisar um REIT, mas que são bem mais assertivos. Só que são indicadores. Eu vou voltar aqui no release, tá? São indicadores um pouco mais complexos de se entender, né? Mas eles são mais assertivos e você só acha aqui nos demonstrativos financeiros da empresa. Ó. Adjusted Funds from Operations Available to Common Stakeholders. Ou seja, isso aqui é um indicador que ele já faz ali toda a consideração, por exemplo, do que seria descontado de depreciação, amortização e outras coisas. Então, dá para usar isso para analisar muito bem o REIT, por exemplo, beleza? Mas eu não trouxe nesses vídeos porque eles são um pouco mais complicados e só aparecem nos demonstrativos. Então, primeiro ponto, você teria que saber, teria que ter um bom inglês para entender ou usar uma IA para traduzir, né? E é um pouquinho mais difícil de entender, mas futuramente eu vou trazer num vídeo, beleza? Mas de forma geral, analisa os indicadores que eu mostrei na parte 2 e nessa parte aqui, que é a parte 3 dos fundos dos REITs, beleza? Compare aos poucos, compre aos poucos e diversifique, é aquilo, né? Você consegue comprar no mercado fracionário americano, o ideal é que você vá comprando de forma diversificada, mesmo que sejam valores pequenos, reinvista os dividendos e declare. Na própria corretora, no banco, tem ali o informe de rendimentos que você consegue utilizar para fazer a sua declaração do imposto de renda. Beleza? Aqui, né, isso aqui é basicamente como se fosse uma bibliografia, tá? Quem quiser olhar, isso aqui é tudo os sites que eu utilizei para mostrar para vocês essas informações que eu peguei aí ao longo dos 3 vídeos, beleza? Então, quem quiser printar, entrar nesses sites e dar uma olhada a respeito, pode fazer isso, tá? E, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha sido o mais claro possível nas explicações. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui no vídeo, beleza? Me manda uma mensagem no Instagram, @mateus.invest.f, ou me manda um e-mail, a gente vai conversando. Curta esse vídeo que vocês ajudam muito. Compartilhe com quem vocês acham que precisam saber essas questões sobre investimentos internacionais. E eu vou ficando por aqui. Próximo vídeo sobre estoques, que são as ações americanas. Provavelmente vão ser menores que esse, porque boa parte das coisas que eu já falei aqui nesses 3 vídeos vão estar nos próximos. Agradeço pela presença e até a próxima.